Olá a todos, bem-vindos. Hoje um vídeo no qual muita gente sempre quer saber o que nos espera para o ano 2023. Hoje trago as profecias de Baba Vanga. Como eu disse hoje, vamos saber o que nos espera para 2023 pela clarividência de Baba Vanga. Mas quem foi Vangelia Pandeva Gustarova, mais conhecida por Baba Vanga? Ela nasceu na Bulgária a 3 de outubro de 1911 e morre 11 de agosto de 1996. Uma mulher ligada ao mundo místico e era fitoterapeuta. Pelo que se sabe, ela era cega desde a infância, derivado de um episódio que ela teve na infância, e passou a maior parte da sua vida na região de Petrice, na Bulgária. No final dos anos 70 e 80, ela se tornou amplamente conhecida na região de Pacto de Varsóvia, na Europa Oriental, por suas alegadas habilidades de clarividência e previsões futuras. Como é lógico, nós sabemos, ela era visitada e consultada por grandes celebridades e políticos, e esta mulher, nas suas previsões futuras, posso dizer que praticamente acertou entre 80% a 90% das suas profecias. Isto dá que pensar, minha gente. É que dá para pensar mesmo e, de certa maneira, acabamos por ficar assim um pouco apreensivos. E o que é que prevê Baba Vanga para 2023? Portanto, temos profecias bastante apreensivas, mas vamos falar de 7 profecias que ela nos deixou. Algo que intrigou bastante quando eu comecei, efetivamente, a ler e a estudar um pouco sobre ela. E vou-vos ser muito sinceros, minha gente. Sabemos e estamos fartinhos de saber que 2023 será um ano bastante complicado, e quando nós dizemos complicado, seja a nível do clima, seja a nível político, seja a nível económico, mas poderão suceder situações e acontecer coisas que podem indiscutivelmente mexer com a humanidade toda. Esperemos que não, e eu peço a Deus que as profecias que eu irei falar agora, que haja algumas aqui, ou praticamente todas, que não venham a acontecer. Isto para o bem da humanidade. Mas, por outro lado, se tiverem de acontecer, e eu vejo as coisas sempre de uma forma e por um prisma diferente, que seja para a evolução indiscutivelmente da humanidade. Eu vejo mais, infelizmente, por esse lado. Porque tem que ser, e infelizmente o homem só aprende e só evolui com o erro e com catástrofes e com a confusão. Quando lhe toca, ele acaba por, indiscutivelmente, dar valor àquilo que sempre deveria ter dado, e derivado ao materialismo, esquece completamente. Por isso, vamos continuar e vamos iniciar aqui pela primeira profecia das 7 que eu vos deixei para vocês. Primeira profecia, ela preveu que a Terra irá subir para a 5ª dimensão. E pelo que sabemos, esse início foi no dia 21 de dezembro de 2022. A Terra passou a uma frequência de 50 Hz e estávamos com 7,8 Hz na ressonância de Schumann, no qual ela disse que ia ser importante para a nossa conexão com os seres extrafísicos, mas não, ela não estava a falar dos seres de outros planetas, mas sim de outras dimensões. E como nós sabemos, o ano de 2023 será um ano grande para a espiritualidade, e aquelas pessoas que estão conectadas com o seu eu, pelo que se sabe e pelo que a espiritualidade nos faz chegar, irão ter conexões maiores ainda e irão estar ligadas mais ainda e com frequências mais sutis. Por isso, vejo indiscutivelmente esta profecia a ser uma profecia bastante fantástica, vamos dizer assim, para a nossa conexão com aqueles que nós não vimos. Sendo assim, ficamos na expectativa. Mas a verdade é uma, já sabemos, cientificamente, que a Terra está indiscutivelmente a vibrar numa frequência de 50 Hz. Passando para a segunda profecia, ela também disse que em 2023, um país bastante desenvolvido irá trabalhar na pesquisa e teste de armas biológicas. Em pessoas, ou seja, isto testar novas drogas em humanos, como nós já sabemos, pode sempre resultar mal. E porque ela disse, iria existir, infelizmente, milhares de pessoas que iriam morrer. Vamos cruzar os dedos e vamos
acreditar que isso não irá acontecer. Na terceira profecia, Baba Vanga disse que iria haver uma explosão grande nuclear numa certa área. E isso só leva para um sítio, a Ucrânia, usina de Zaporizhia. E como nós sabemos, a usina é controlada pelos russos. E Baba Vanga disse que esta explosão seria causada por uma avaria ou um mau funcionamento do reator. E como é lógico, ao acontecer esta catástrofe, minha gente, nós sabemos que se algo acontece assim, 1/3 da população da Europa, ou melhor, 1/3 da Europa ficará inabitável. E temos que ter em conta que a Rússia igualmente irá acontecer, algo grave para o lado deles também, e para a China, que igualmente irá ser afetada também. Por isso, isto é aquela incógnita que nós sabemos que está ali e que sabemos que pode mesmo acontecer. Vamos mais uma vez cruzar os dedos e acreditar que não irá acontecer. A quarta profecia é de que os cientistas que estudam a reprodução humana irão criar em laboratório a forma de reproduzir o ser humano. Portanto, ou seja, isto será sempre tudo sem ser da forma natural. Mas isto, segundo ela disse, teria de haver limites que seriam definidos pelos líderes mundiais em relação ao que será permitido e não permitido nesta reprodução. Isto tudo porque leva a crer que com estas ações a nível de laboratórios, essas invenções todas que vão ser criadas, torna-se mais fácil, até de inclusive, como ela disse, de criar as próprias doenças, ou seja, aquele ser vivo vir com Y doença, e é indiscutível, a nível físico, também serem criados da forma em que o cientista desejar. Portanto, como é lógico, irá, de certa forma, haver um limite, ou poderá, se isto vir a acontecer, que eu acredito muito que irá acontecer, será espetacular para a ciência, como nós sabemos, mas, por outro lado, vamos dizer assim, acaba por pôr em causa as crenças a nível das religiões, não é? E eu não vou falar nas situações a nível da reencarnação, porque eu já tenho uma visão e uma perspectiva diferente de todo estudo que eu faço. Portanto, seja em laboratório, ou seja, no modo natural, vamos dizer que a reencarnação irá sempre acontecer. Deus e os seres de luz é que comandam isso tudo. Nunca esquecer, como eu digo sempre, que da terceira dimensão para aquele lado, vamos dizer, como eles nos dizem a nós, e eu acho que é muito mais, mas já nos chegaram a nós a dizer que a diferença de tecnologia anda de 100 anos para cima. Portanto, eu já vejo as coisas de outra forma e, portanto, nunca irei pôr em causa a questão da reencarnação. Na quinta profecia, ela diz que será uma tempestade solar, no qual ela chamou como um tsunami solar. Ou seja, ela disse que era uma das tempestades mais intensas que jamais alguma vez a Terra teve. No qual, como podemos imaginar, irá danificar bastante o campo magnético da Terra, provocando o caos na Terra a nível de comunicações e, como nós sabemos, a nível digital. Em 2020 já recebemos uma forte tempestade, não sei se vocês sabem, mas pelo que se sabe, através da NASA e com a existência de imagens, houve um objeto não identificado que salvaguardou a Terra desses raios. Aliás, vamos pedir a estes extraterrestres que nós sabemos que andam por aqui, que se lembrem de nós e que possam, mais uma vez, salvar-nos numa situação destas, caso que venha a acontecer. Para que vocês possam ter uma noção, se virem o filme do Nicolas Cage, do Presságio, relata bem uma situação em que a Terra recebe, vamos dizer assim, essa explosão solar e no qual afeta a Terra de uma forma bastante grave. Portanto, quem nunca viu, aconselho a ver o Presságio de Nicolas Cage, que realmente relata esta situação que a Baba Vanga nos está a passar aqui como profecia. A sexta profecia, Baba Vanga disse que a Terra iria mudar a sua órbita e no qual a Terra se iria aproximar mais do Sol e, como nós sabemos, a temperatura da Terra irá aumentar e irá haver mais irradiação. É isto a sexta profecia que ela nos passou. E por último, para terminar, a sétima profecia que eu vos deixo aqui de Baba Vanga, no qual ela também disse que com estas mudanças todas que o planeta irá sofrer, que o continente europeu, por exemplo, até o ano 2025,
iria ficar praticamente inabitável, no qual iria haver grandes imigrações, essencialmente para o hemisfério sul do nosso planeta. Ela também disse que, derivado dessas mudanças todas e haver este, vamos dizer assim, e vamos chamar catástrofes, né? O próprio cientista acaba por colonizar, sim, e pensar em colonizar, sim, Vênus e não Marte. Mas isso nós logo depois lá vamos saber, caso que aconteça, lá vamos saber porque é que eles acabam praticamente de desistir de Marte e passar a colonizar Vênus. Se nós, e se eu bem me recordo, e assim eu acho que também vocês, quem viu, que eu me recordo, até o próprio Simpsons, e nós sabemos que a série dos Simpsons acabam por trazer grandes profecias também, não é? E eu irei ver se ainda consigo fazer um levantamento das profecias que o Simpson também trouxe para 2023, e no qual já há pessoal a divulgar isso na net também. Mas porque eu me recordo, havia lá uma série em que a Lisa decide não querer colonizar Marte, mas sim colonizar Vênus. Portanto, isto dá para pensar, minha gente, dá para pensar mesmo. E assim vos deixo com estas 7 profecias e quero que tenham em conta que são profecias, mas vindas de uma senhora que tem sido muito, mas mesmo muito assertiva. Que Deus ilumine a terra em prol da sua regeneração e se assim tiver que ser, que assim seja. Sejam felizes.